Você sabia que mesmo com os juros ainda altos, tem um setor que continua firme, resiliente e pagando ótimos dividendos? Pois é, eu tô falando aqui dos fundos imobiliários de galpões logísticos. E o Itaú BBA acabou de divulgar uma lista com os 8 fundos logísticos que eles recomendam para investir agora, ainda esse ano. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar essa lista completa com os motivos por trás de cada recomendação. E claro, eu vou dar a minha visão também. Senhoras e senhores, eu sou Eduardo Lopes e aqui você aprende a investir do jeito certo, sem apostas, sem complicação, sem enrolação, para você construir patrimônio e viver de renda no futuro. Então, se esse é o seu plano, se esse é o seu objetivo, se inscreva aqui no canal, já deixa o like aqui nesse vídeo e vamos para cima. Antes de te mostrar a lista dos 8 fundos imobiliários, é importante entender o porquê desse otimismo. Segundo esse relatório do Itaú BBA, o setor de galpões logísticos teve um ótimo desempenho no primeiro semestre de 2025. A vacância, que é o número de imóveis vagos, caiu para 7,67%. Isso está bem perto da mínima histórica, mesmo com um estoque recorde de novos galpões espalhados pelo país. Ou seja, estão construindo mais galpões e mesmo assim está tudo sendo ocupado. Isso mostra uma forte demanda, principalmente em regiões estratégicas. E tem mais, o relatório ele também destaca o papel do e-commerce nessa ocupação toda. Empresas como a Shopee, a Shein, o Mercado Livre e outras grandes varejistas continuam alugando mais espaço nesses galpões, especialmente aqui no estado de São Paulo. Mesmo com juros altos, esse é um setor que continua gerando receita, ocupação e boa distribuição de dividendos. Por isso, é considerado uma tese defensiva na renda variável. Ou seja, você pode investir contando que você tem mais segurança investindo em fundos de galpões logísticos do que em outros tipos de fundos e até outros tipos de investimentos. Então agora eu vou compartilhar com vocês essa lista. Todos esses fundos que eu vou compartilhar com vocês foram recomendação de compra, segundo o Itaú BBA. Importante, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é te dar mais conhecimento. E mesmo sendo um vídeo onde eu falo do Itaú BBA, que é uma instituição muito respeitada, uma instituição muito séria, e ele está recomendando compra, não é para você sair aqui desse vídeo e comprar cotas de todos esses fundos imobiliários, não. O objetivo aqui é te dar mais informação, mais conhecimento, beleza? E para compartilhar a lista com vocês, eu vou compartilhar a minha tela, porque eu vou entrar em todos esses fundos aqui de forma bem rápida para te mostrar. O primeiro fundo da lista é o BRCO11, um fundo imobiliário que hoje custa R$107 a cota, tá pagando um yield alto aqui, ó, 9,86% ao ano, então uma renda mensal muito boa, e ele tem ótimas características, tem uma boa liquidez diária, ele tem um bom gráfico aqui de 10 anos, que não são 10 anos ainda, são 6 anos aqui, porque ele começa lá, ó, em dezembro de 2019, tem uma baixa vacância, 4,5%, tem mais de 100 mil cotistas e tem 1,87 bilhão de valor patrimonial. Então é um bom fundo imobiliário. A única coisa que falta para a gente ver se é um bom fundo imobiliário mesmo são quantos galpões logísticos que esse fundo tem, né? É importante que ele tenha bastante galpões, e ele tem mesmo, a maioria em São Paulo, são 6 em São Paulo e um em cada um desses outros estados aqui. Tem galpões espalhados por grande parte do Brasil. Então BRCO realmente é um bom fundo imobiliário de galpão logístico para estar na nossa carteira em algum momento, beleza? O segundo fundo da lista do Itaú BBA é o BTLG11 e ele também tem bons números aqui, o que se mostra ser um bom fundo de galpões logísticos. Paga aqui um bom aluguel, 9,62% ao ano, que dá 0,79% ao mês, um aluguel bem robusto, isento de imposto, tem boa liquidez diária, tem se valorizado aí nos últimos 12 meses, apesar disso aqui não ser importante, porque é curto prazo. Vamos ver o gráfico de 10 anos aqui, ó, e ele já tem mais de 10, pelo menos 10 anos ele já tem. A gente teve aqui uma valorização de 18% ao ano em média, baita valorização para um fundo imobiliário. Uma vacância muito baixa, bastante cotistas e 4,6 bilhões de valor patrimonial. Parece sim ser um fundo bem sólido para a gente ter na nossa carteira. Nossa, e olha só, 25 galpões logísticos só em São Paulo e um em cada um desses outros 5 estados aqui. Um fundo de galpões aqui a gente consegue ver todos
os galpões, ó. Um fundo que é multi-imóvel, né? Tem bastante galpões logísticos, então mais um fundo que realmente faz muito sentido. É um fundo que eu não tenho na carteira, mas eu teria na minha carteira. Em algum momento eu vou ter na minha carteira, porque é um bom fundo. O próximo fundo aqui é o HGLG. O HGLG a gente não precisa nem falar muito, né? É o maior, talvez o mais famoso fundo de galpões logísticos, né? Pagando aqui, ó, 8,74, que dá 0,72% de aluguel mensal. Também aqui tem uma boa liquidez, tá crescendo só um pouquinho no curto prazo. Aqui ele já tem também pelo menos 10 anos de história, ó, 200%, então 20% ao ano em média de valorização da cota, baixa vacância, mais de 500 mil cotistas, mais de 5 bilhões, e ele é multimóvel, multi-inquilino. Então a gente vê aqui os galpões logísticos espalhados. Você vê que a maioria dos galpões logísticos estão todos em São Paulo, né? Que é o grande centro de distribuição aí de todo o Brasil. O próximo da lista é o KNRI 11, um fundo que na verdade ele não é um fundo só de galpões logísticos. Na verdade ele tem poucos galpões logísticos. Ele é um fundo que a gente chama de híbrido, porque ele também tem lajes corporativas, prédios comerciais. É um fundo que eu tenho na minha carteira, é um fundo muito sólido, um fundo muito bom, ó. Baixa vacância, alto patrimônio, alto número de cotistas. Ele é multimóvel e multi-inquilino, só que a gente vê aqui que os imóveis dele, ó, não são todos galpões logísticos, né? Ele tem aqui centro de distribuição, mas ele também tem prédios comerciais. Então, eu não considero o KNRI um fundo de galpão logístico. É um ótimo fundo, mas eu considero ele como um fundo misto, né? Um fundo híbrido, que tem vários tipos de imóveis. O próximo fundo aqui é o LVBI 11. Todos esses fundos que eles passaram nessa lista, o Itaú BBA passou, tem bons números, né? Como uma liquidez diária boa. Vamos ver aqui, ó. Esse fundo ainda não tem 10 anos, mas esse gráfico aqui de 8 anos já é um gráfico interessante pra gente analisar. Um fundo que, ó, já tá com um pouquinho mais de vacância, né? Mais de 10%, a gente tem que acender um alerta ali. E tem um patrimônio um pouco menor do que os outros que a gente mostrou até agora, e também tem menos cotistas, apesar de já passar dos 100 mil cotistas, tem menos do que os outros. Vamos ver algo que talvez seja o que vai definir se a gente investe nesse fundo, se eu concordo com a recomendação ou não. Olha só, ele também tem menos imóveis, né? Tem aqui só 10 imóveis, só 10 galpões logísticos, né? Por isso que ele é um fundo bem menor. Então, na minha opinião, de todos que a gente viu até agora, esse eu pensaria bastante se eu colocaria na minha carteira. Talvez eu não colocasse agora não. Principalmente porque ele tem poucos imóveis e porque a vacância está mais de 10%. Outro fundo que o Itaú BBA recomendou é o RBRL11. E aí, ó, na primeira parte, e eu não fiz análise antes, tá? Eu deixei para fazer análise aqui com vocês. Dos pontos mais importantes que a gente precisa ver, ó, ele tá pagando um aluguel bem alto, maior do que os outros que a gente viu até agora. Só que olha só, ele tem uma liquidez menor do que 1 milhão, só 670 mil por dia. Isso mostra que esse fundo, ele ainda não é um fundo robusto, um fundo muito sólido. E isso tem que acender uma luz de alerta pra gente. Vamos ver aqui o tempo, ó. Ele também é um fundo mais recente, ele começou em 2020. Então, ele acabou de completar 5 anos de bolsa. Ele ainda é um fundo bem mais recente. Aí, vamos dar uma olhada, ó. Número de cotistas muito pequeno, valor patrimonial abaixo de 1 bi, vacância zero. Isso aqui eu fico um pouco assustado, porque tem gente que pensa, vacância zero é ótimo, né? Todos os imóveis ocupados. Mas vamos entender o porquê dessa vacância zero? Vamos lá embaixo ver os imóveis dele, porque a resposta deve estar aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só 5 imóveis, muito pouco. Tem galpões aqui em São Paulo e em Minas, né? Hortolândia, próximo da região de Campinas, ali, ó, 2 galpões ali. Esse outro aqui em São Paulo também e 2 galpões lá em Extrema. Então, assim, são galpões bem localizados. Região de Campinas é uma região muito boa, mas esse fundo não passa nos critérios para eu investir, sabe? Por quê? Porque investir não é só olhar para o dividendo e para o potencial de valorização. É olhar principalmente pela solidez do ativo. E na minha opinião, o RBRL não é o ativo ideal se a gente levar isso em consideração. Um outro fundo que a gente vê aqui na lista é o VILG 11, que ele tem aqui uma liquidez acima de 1 milhão. Vamos ver o gráfico de 10 anos, tem só 6 anos e esse gráfico não é muito bonito não, né? Ó, muito sobe e desce, né? Um gráfico já de 6 anos, mas um gráfico que tá um pouco estranho. Vamos dar uma olhada aqui no resto, né? Uma vacância bem baixa, patrimônio acima de 1 bi, mais de
100 mil cotistas. Vamos dar uma olhada nos imóveis dele, né? Por que que esse fundo tá meio que andando de lado aí, ó? E tem bastante imóveis, hein? Espalhados aqui em vários estados. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Ele tem imóveis bem diversificados em várias áreas do Brasil, em vários estados. Só que ele tá... Esse gráfico aqui em cima que me deixa um pouquinho com o pé atrás. Tá um pouco estranho esse. Parece que esse fundo imobiliário ele ainda não deslanchou, apesar de já ter bons números. Eu colocaria um asterisco aí e por enquanto eu também preferiria não colocar esse fundo imobiliário na minha carteira. O último fundo de recomendação de compra do Itaú BBA é o XPLG, que é um baita fundo de galpões logísticos. Eu tenho ele na minha carteira também. Ele tem um bom número, ele tem um bom gráfico, mesmo não tendo 10 anos aí, ele tem pelo menos mais de 5 anos. Ele tem aqui, ó, uma vacância menor que 10%, mais de 100 mil cotistas, mais de 3 bilhões de valor patrimonial e ele tem bastante imóveis também, né? Ele é multimóvel e multi-inquilino, espalhados aqui também por grande parte do Brasil, em vários estados. Agora, vamos ver aqui dois fundos de galpões logísticos que eles recomendaram não comprar e vamos talvez tentar entender o porquê e ver se a gente concorda com isso, né? Paga um baita aluguel, só que ele ainda é um fundo pequenininho, a liquidez dele, ó, 421 mil, né? O ideal é acima de 1 milhão. Vamos ver o gráfico de tempo aqui, ó, 5 anos só, né? Vai bater 5 anos no final desse ano aqui. Teve muitos altos e baixos aqui, tá um pouco estranho. Vacância zero, é estranho já, né? Tem poucos cotistas, menos de 100 mil e acabou de bater 1,4 bi de valor patrimonial, que é bom, mas eu tô achando que também, né, nessa eu vou seguir a risca aí o Itaú BBA, vou concordar em provavelmente não ter ele na carteira, apesar que, ó, ele acabou de bater o número mínimo de imóveis que eu considero o mínimo pra gente investir num fundo imobiliário, que são 6. Mas pensando que a gente tem fundos imobiliários com 15, 20, 30 imóveis, eu prefiro um fundo imobiliário que tenha mais imóveis, né? Ah, ele tem aqui, ó, Galpão Logístico HSI Log Castelo. Ele tem bons imóveis bem localizados, tem lá em Manaus, ó, em Contagem. Ó, tem um aqui só do Mercado Livre, tá? O Meli aqui, ó, representa que é só do Mercado Livre. E se a gente quiser entrar no site do fundo imobiliário, a gente consegue inclusive ver esses galpões e quem são os inquilinos. Porque aqui, ó, por exemplo, a gente não consegue saber quem são os inquilinos, mas se entrar no site a gente consegue. Mas esse fundo também talvez se torne um ótimo fundo imobiliário para a gente investir, mas ainda, na minha opinião, concordando com o Itaú, também não. E o TRBL, que eles também não recomendaram compra. Vamos entender aqui porque, apesar de ser o maior dividendo de todos, ó, isso é importante porque às vezes um dividendo alto implica em risco, a gente tem que ficar atento a isso. 660 mil de liquidez diária, abaixo de 1 milhão, que é arriscado, né? Vamos ver se já se passaram 10 anos. Não, ele é um fundo novo, acabou de nascer em 23, então ele acabou de bater aí 2 anos e você viu que ele teve uma queda muito grande, deve ter tido algum problema grande aqui, ó, no final de 2024 e ainda tá longe de se recuperar, hein? Uma vacância baixa, patrimônio menor do que 1 bi, cotistas menos do que 100 mil. Então, assim, só olhando isso a gente já não investiria nesse fundo porque ele representa mais risco, né? Na minha opinião e na minha metodologia, tá? Não é uma recomendação, mas... E aí ele tem só 5 galpões aqui por enquanto, então com certeza essa eu sigo aí o que o Itaú BBA recomendou de ficar de fora do TRBL. Então, pessoal, esses fundos que eu falei primeiro, ali os 8 primeiros, foram classificados como boas oportunidades de compra pelo Itaú BBA. Você viu que quando eu fui analisar, com muitos eu concordei, com outros eu não concordei não, pra gente não faria tanto sentido. E tem esses últimos 2 aqui que o banco classificou como neutro, o HSLG e o TRBR. Mesmo com o TRBL pagando um yield de mais de 1% ao mês. E o que é importante você saber aí? Nem sempre quem paga mais é o que tem mais qualidade ou mais previsibilidade. Outra coisa que a gente vê em comum com todos esses bons fundos imobiliários e que o relatório destacou é a importância da localização. Fundos com imóveis bem localizados, perto de grandes centros de consumo, seguem sendo os melhores fundos imobiliários de galpão logístico. No estado de São Paulo, por exemplo, a vacância está em média ali de 9,2%. Mesmo após a entrega de mais de 500 mil metros quadrados de
de novos galpões. No Rio de Janeiro, a vacância caiu para 10,7%. Ainda é alta, mas está em queda. Então, em São Paulo, a gente tem um cenário melhor do que no Rio de Janeiro, porque São Paulo acaba sendo o centro de toda essa logística. Então, qual que é a minha visão? Eu concordo com a tese de que os fundos de galpão logístico, eles são uma ótima opção para quem quer montar uma carteira diversificada, uma carteira sólida e que distribui bons dividendos com boa previsibilidade. Só que agora, é claro, sempre vale olhar o portfólio de cada fundo, a qualidade dos imóveis, os contratos, o nível de vacância, enfim, todos esses pontos que eu mostrei aqui para vocês. E se você quiser uma dica prática, não vai só atrás do dividend yield, do aluguel mais alto. Foque na qualidade do fundo, na consistência do fundo, na localização, no valor patrimonial. Esses detalhes fazem toda a diferença no longo prazo. E se você quer entender mais sobre fundos imobiliários, aprender a selecionar os melhores fundos para entrar na sua carteira, como balancear a carteira, enfim, como investir em fundos imobiliários para viver de renda, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você garantir o meu livro digital Investindo para Viver de Renda. Esse livro ele não está sendo vendido em nenhum outro lugar na internet, é só aqui para vocês no YouTube. Não é um livro feito por IA, é um livro que eu mesmo fiz, especial para vocês. Tem uma condição especial aqui e tem também bônus especiais só para vocês do YouTube. Esse livro é para quem quer a minha ajuda, para quem quer se aprofundar no mundo dos investimentos em ações e fundos imobiliários, beleza? E antes da gente finalizar o vídeo, me responde aqui, escreva aqui nos comentários. Você já tem algum desses fundos imobiliários na carteira? Ou você pretende investir em algum desses fundos imobiliários que a gente falou agora nesse último semestre do ano? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.